dá fé perfeita. Se nós abrirmos em Jeremias capítulo 38, nós vamos ver a passagem em qual Jeremias ele foi lançado numa cisterna. E pela palavra de Deus, era um lugar, por estudos, era um lugar, essa cisterna, onde se recolhia água durante um período do ano. E ela tinha o formato de um sino, e a boca dessa cisterna, ela tinha somente 1 metro de largura, ela tinha 1 metro de largura. E ali era impossível uma pessoa sobreviver. Então, o Jeremias lá, ele saía falando que o povo de Deus realmente ia ser levado cativo, porque o povo de Deus havia se afastado de todas as convicções o qual o Senhor tinha para com eles. Eles se prostituíam na alma, no espírito, nas ações. E o Senhor foi até o ponto que realmente não tinha mais como segurar tudo isso sem permitir com que eles fossem levados à Babilônia. Mas quando Deus manda recado, Ele manda solução, mas o povo nunca dá ouvido para Ele. Se dessem ouvidos ao Senhor, eles viriam quanto Deus poderia realizar obras miraculosas, mas, no entanto, quem traz a mensagem é altamente provocado, é altamente traído, e as pessoas nos enfrentam de maneira bastante sutil, mas nos enfrentam. Se você demonstrar algo que é uma brecha, uma porta de entrada de Satanás, logo vem o revanche do diabo na vida das pessoas e elas nos atacam. E se pudessem, fariam conosco o que fizeram com Jeremias. E está no versículo 4. Disseram os príncipes ao rei: morra esse homem, visto que ele assim enfraquece a mão dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras. Porque este homem não busca paz para o seu povo, senão o mal. Mentira, né, igreja? De maneira nenhuma. Jeremias buscava enfraquecer as mãos dos soldados e muito menos ele queria o mal do povo de Israel e de Judá. Na verdade, Jeremias estava falando aquilo que o Senhor havia mandado falar. O Senhor nunca quer o povo dele enfraquecido e de maneira nenhuma ele nos quer derrotado. Ilusão do ser humano achar que Deus é inimigo, Deus é aliado, Deus é vitória. De maneira nenhuma Deus quer o povo dele derrotado e nunca manda uma mensagem para te ver enfraquecido. Deus, Ele quer ver você e eu fortalecido dentro da palavra, fortalecido dentro do ministério, fortalecido no casamento. E olha que casamento é algo complicado. Mas o Senhor em todo tempo te dá a força para vencer. Vai saber o que se passa na cabeça dos filhos, do marido, da esposa. As pessoas de repente inventam uma situação que não há necessidade. E aí se Deus não te der sabedoria para lidar com a situação. Mas quantas vezes você como mãe, você como irmão, você como filho, você como esposo ou esposa é mal interpretado? Como pastor nem se diz como a gente é mal interpretado nessa vida. Mas no entanto Deus, Ele te dá sabedoria. Ele te dá entendimento, Ele te dá forças, e quando você pensa que não há mais capacidade em você, o Senhor, Ele te dá uma saída. Lembre-se, se você fizer a vontade de Deus, e não é tão difícil assim a vontade de Deus, o Senhor sempre lhe dá saída. Bem disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou Jeremias. Olha, gente, quantas vezes eu acho que eu estou como Jeremias, sem saída, sem uma saída na vida. Nós nos sentimos atolados. Mas o melhor da história é você não falar assim: Deus esqueceu de mim. Não fale. Que Deus não esquece do seu povo. Não diga: Deus me abandonou. Em nenhum momento Deus não nos abandona. O que é gostoso de viver a graça, e olha que Jeremias não estava na época da graça, ele vivia a época da lei. E ele vivia uma comunhão tão plena com Deus. Imagine nós hoje. Queridos, o que é gostoso de viver na graça? Que nós temos a certeza que somos imperfeitos, mas Deus nos alcança com a sua misericórdia. Se nós
chato, um marido é encrenqueiro, um pai é insuportável e você quer que a mesma pessoa que te colocou no fundo do poço venha te arrancar. É impossível, queridos, que tem uns que já estão até mortos. O Senhor, teu Deus, manda ajuda da onde e quem, onde você menos espera. Nessa ocasião de Jeremias havia um eunuco. E esse eunuco foi falar com o rei. Colocaram Jeremias num poço. E provavelmente ele não sobreviverá dentro daquele poço, ele morrerá. Naquela mesma hora, um homem que era de outra etnia, da Etiópia, eunuco, alguém que realmente nunca, um Jeremias da vida, imaginar que aquele homem seria usado em favor dele. Assim também é na tua vida, sempre prego isso, assim é na minha vida. Estamos esperando os amigos nos socorrerem. Estamos esperando aqueles que foram criados conosco nos socorrerem. Estamos esperando pessoas do mesmo sangue nos socorrer. E eu vou falar para vocês, quem nos socorre é Deus e quem Ele envia é o que Ele tem ao coração. Deixa Deus lançar sobre a tua vida o socorro nessa noite. Socorro financeiro, socorro sentimental, socorro espiritual. Deus, Ele manda o socorro. Esse homem da Etiópia, esse eunuco, ele fez conforme o rei mandou. E daí ele pegou vários trapos, panos, que realmente não foram cordas. Ele pegou panos, trapos, lençóis e começou a amarrar. A hora de colocar Jeremias dentro da cisterna, se usou corda. Na hora de tirar, trapos. Na hora de colocar Jeremias dentro das cisternas, pessoas que tinham poder e autoridade. Na hora de arrancar, um eunuco. Mas o rei falou, junte homens e tire Jeremias de lá de dentro. E ele fez. Ele obedeceu. Ele foi amarrando os trapos, até fala, trapos velhos e rotos. Foi amarrando e dando nó. E mandou que Jeremias colocasse lá no fundo do poço, amarrasse debaixo dos seus braços. Jeremias estava atolado, provavelmente o peso dele dobrou ali. Provavelmente seria mais difícil ele sair dali. Mas quando Deus quer, Deus manda ajuda, queridos. E se você está achando que está numa situação atolada, sem saída, Deus lhe dá saída. Então para de esperar quem te colocou dentro da cisterna te arrancar. Espera no Senhor. Espera que Deus vai enviar ajuda. Creia somente que o Senhor é contigo em todo o tempo. Deus lhe dá saída. E continua aqui no versículo 12. Põe agora esses trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas covas dos teus braços, por debaixo das tuas cordas, e Jeremias o fez. E o puxaram com cordas e tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. O nome desse homem era Ebed-Meleque. Ebed-Meleque. Quem sabe Deus está enviando Ebed-Meleque para a tua vida? Pronto. Não espera mais ninguém. Espera do Senhor. De repente, Deus está enviando um Ebed-Meleque para a tua vida. E não é agradável aos olhos das pessoas, não é muito te tirando. O racismo, o preconceito, alguém da Etiópia te arrancando. Mas deixa, o Senhor é forte e poderoso, Ele usa quem Ele quer para dar livramento à tua vida. Por isso eu falo, está numa situação difícil? Crê no Senhor. Você não tem saída mesmo? Crê no Senhor. Não adianta ficar gritando, crê no Senhor. Creia somente. Agora, Deus não despreza quem ajuda os servos dele, não. Se você for comigo agora em Jeremias capítulo 39, versículo 15 ao 18, está escrito: ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, e estando ele ainda cercado no ato da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia, e em ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor,
e não serás entregue nas mãos dos homens, perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei, e não cairás na espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. O Senhor deu livramento àquele eunuco, o Senhor deu livramento àquele homem da Etiópia, porque ele livrou Jeremias da cisterna, porque ele livrou Jeremias da morte. Creia que nesta noite, neste momento, Deus está armando para você um livramento. E às vezes a gente se sente tão cercado do nada, tão sem esperança, né? Tão sem vigor. É nesse momento que Deus age. É no momento que parece mais difícil para a tua vida que o Senhor está agindo. Se você abrir comigo em Salmos capítulo 46, está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem e os reinos se movem. Se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar o Senhor. E as desolações têm feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu, Senhor Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fica esta palavra sobre a tua vida. O Deus de Israel é o nosso refúgio.